Durante os séculos XI e XIII, época conhecida como Baixa Idade Média, quando a Palestina estava sob controle dos muçulmanos, expedições com origem da Europa Ocidental foram enviadas em direção à Terra Santa, com o propósito de conquistá-la e mantê-la sob o domínio cristão. Pois, para os cristãos, os muçulmanos eram considerados infiéis e hereges. Os soldados membros das cruzadas costuravam cruzes em suas roupas, o que ressaltava o teor religioso dos movimentos. Existiram ao total 8 cruzadas oficiais, nas quais as 4 primeiras destacam-se. Primeira Cruzada, a Cruzada dos Nobres. Foi convocada pelo Papa Urbano II, que junto à nobreza europeia, em 1095, combateu e matou os infiéis que ocupavam a Terra Santa. No ano seguinte, os cavaleiros cruzados partiram para Jerusalém e obtiveram sucesso, conquistando a Terra Santa e dando origem a 2 importantes ordens, os Cavaleiros Templários e os Hospitalários. Algumas décadas após a vitória, Jerusalém perdeu o domínio cristão. Foi então enviado novamente uma segunda cruzada para tentar retomar o poder, porém a cruzada fracassou. Terceira Cruzada, a Cruzada dos Reis. Contou com a participação de 3 grandes soberanos: Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, Felipe Augusto, rei da França, e Frederico Barba Ruiva, imperador romano germânico. Essa cruzada, assim como a segunda, não obteve vitória no domínio de Jerusalém, mas o rei Ricardo Coração de Leão assinou um acordo de paz com Saladino, um chefe militar muçulmano, que possibilitou as peregrinações de cristãos a Jerusalém. A Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada desviou-se do objetivo inicial e foi convocada para atacar Constantinopla, a qual foi invadida e saqueada, o que possibilitou um domínio sobre todo o comércio mediterrâneo. A Quarta Cruzada deixou grandes consequências políticas e religiosas, pois, além de não terem apoio do Papa Inocêncio II, a cruzada enfraqueceu o Império Oriental, o que agravou o ódio entre a cristandade grega e latina. Um evento curioso que ocorreu entre a Quarta e a Quinta Cruzada foi a Cruzada das Crianças, um movimento extraoficial que moveu milhares de jovens camponeses que acreditavam serem puros e possuírem poderes divinos, o que lhes possibilitaria vencer os hereges. Sem sucesso, essa cruzada obteve pouco avanço e um grande número de cruzados sendo vendidos como escravos. A Santa Inquisição. Preocupados com o crescimento de seitas na Europa, o Papa Gregório IX, em 1233, instituiu um órgão oficial para investigar, perseguir e julgar os acusados de heresias. Essa instituição foi conhecida como a Santa Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício. A Inquisição também procurou preservar os dogmas católicos, além de combater os infiéis. No Tribunal da Inquisição, após o herege passar por um interrogatório, que poderia ser feito sob tortura, ele poderia ser condenado à morte na fogueira em praça pública e ter seus bens confiscados pela igreja. Durante o julgamento, era realizada uma cerimônia em que a sentença era anunciada ao herege. Nesse momento, ele deveria pedir perdão por seus pecados, ato que ficou conhecido como auto de fé. A Inquisição teve longa duração, sobretudo em países como Portugal e Espanha, onde existiu até o século XIX. O reflexo das cruzadas. As cruzadas do Oriente despertaram entre os ocidentais um forte sentimento de identidade, já que houve um esforço em se unir para a defesa de um mesmo ideal. Ao final do século XIII, as forças do Islã retomaram o último reduto cristão na Terra Santa, pondo fim ao movimento das cruzadas. Uma consequência social das cruzadas foi o enfraquecimento da nobreza. Milhares de nobres morreram nas expedições, provocando o desaparecimento de linhagens de famílias inteiras. Muitos outros empobreceram, porque haviam financiado a guerra. Paralelamente, ocorreu o fortalecimento da burguesia, em razão da abertura de novas oportunidades comerciais. Culturalmente, as cruzadas propiciaram o contato do mundo europeu com importantes conhecimentos do mundo oriental, como a filosofia, a arquitetura, a astronomia, a matemática e a medicina. Outra importante consequência das cruzadas está relacionado à própria igreja, que fora abalada com o fracasso das expedições.